Viva Jesus, meus irmãos! Vamos completar hoje o nosso livro A Voz do Monte, com o último capítulo, 38, página 189, a legislação maior. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sobraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre rocha. E todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, serão comparados a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As leis civis disciplinam as relações sociais. Sem elas, não há ordem, nem segurança ou equilíbrio. A vida comunitária será impossível sem a definição do que se pode ou não fazer, tendo por base o velho princípio: o nosso direito termina onde começa o do próximo. Não podemos, ao nosso bel prazer, de respeitar uma autoridade, roubar, matar, invadir a propriedade alheia, subjugar pela força, violentar. São infrações passíveis de prisão em pena correspondente à natureza do delito, o que é compreensível, já que nenhuma lei poderá impor-se sem sanções aos infratores. Todavia, a justiça humana tem limitações. Há maneiras sutis de perturbar a ordem e conturbar a paz, sem que o criminoso possa ser conduzido à presença do juiz. Um ato de agressão, vibramos de ódio contra alguém, desejando-lhe todo mal, emitindo dardos mentais envenenados que poderão provocar-lhes variados desajustes psíquicos, com reflexos danosos em sua economia física. Um ato de poluição. Há indivíduos tão obcecados por ideias fixas em torno do dinheiro, sexo, álcool, fumo, mágoa, ressentimento, crítica, maledicência, revolta, extravasando-as intemperantes em suas conversas, que poluem o ambiente psíquico onde estejam, semeando malícia, inquietação e desequilíbrio. Cometemos até assassinatos, com gestos impensados, indisciplina, agressividade e incompreensão. Podemos matar a confiança numa criança, o estímulo ao trabalho num subordinado, o afeto no familiar, o respeito no amigo. Estes e muitos outros crimes que conturbam a ordem e semeiam a confusão no mundo não podem ser penalizados pela legislação humana. Todavia, não ficam impunes, porquanto, acima da cidadania terrestre, somos cidadãos do universo, regidos por um código moral perfeito, que jamais será infringido impunemente. Infalível, ele funciona não por meio de coações exteriores, mas dentro de nós mesmos, submetendo-nos à mais severa de todas as penas, a infelicidade, que perdurará até que tenhamos modificado nosso comportamento e reparado nossas faltas. Esse código foi magistralmente sintetizado por Jesus no Sermão da Montanha.
cujo conteúdo tem finalidade universal e cuja observância é indispensável a que possamos viver bem na Terra ou no além. Seu princípio fundamental é a atenção que devemos dar ao próximo, não apenas no sentido de respeitar-lhe a integridade, mas, sobretudo, atendendo-o em suas limitações e necessidades. Analisando-o, é fácil concluir que há um crime fundamental, como que o pecado original, teimosamente repetido pela humanidade, a gerar toda a miséria do mundo e todas as angústias do homem. Lembrando a legislação humana, poderíamos defini-lo como omissão de socorro. Todos verberamos a conduta de um motorista que, após atropelar o pedestre, foge do local do acidente. Mas nós também nos omitimos sempre que deixamos de socorrer o necessitado, de atender o telefone, de atender o doente, de confortar o aflito, de oferecer solidariedade àquele que atravessa uma situação difícil. Alguém diria: o motorista tem a obrigação de atender o pedestre que atropelou, enquanto que não tenho culpa pela angústia da terra. No entanto, se em nossa casa a criança espalha os objetos e suja o chão, não ficamos alheios a proclamar que a culpa não é nossa. Tratamos de providenciar a limpeza, preservando a ordem. O mesmo acontece em relação ao mundo. Ainda que não nos julguemos responsáveis por seus males, vivemos nele. E se esperamos que Deus o melhore, não podemos ignorar que ele não dispõe de outro recurso senão a utilização dos homens de boa vontade. Por isso, o Senhor envia consolações aos fiéis que o procuram nos templos, mas somente o encontraremos ao lado dos que arregaçam as mangas e trabalham com dedicação e entusiasmo pela construção do reino divino, onde, lembrando Jesus, o maior será aquele que mais servir. A grande dificuldade quando se trata do Evangelho é deixar o terreno acanhado da teoria de entrar realmente na seara do Senhor, com observância de suas recomendações. As lições de Jesus são recebidas como algo sublime, que comove, eleva, conforta, edifica. Fracassamos lamentavelmente, porém, quando convocados a aplicá-las a nós mesmos, principalmente em face dos testemunhos maiores. Uma senhora, mãe de 5 filhos, sofreu durante vários anos maus tratos do marido, alcoólatra e inveterado, que, quando embriagado, tornava-se agressivo e fazia a família passar por maus pedaços. O infeliz arruinou a saúde e, ultimamente, estava muito doente. Extremamente debilitado, permanecia preso ao leito, com total desprezo da esposa, que sequer se dignava a dirigir a palavra. Frequentadora assídua de um centro espírita, ouvia de um dos diretores a recomendação para que perdoasse o marido, que se reconciliasse com ele e o ajudasse nesse seu penoso final de existência, a fim de que estivesse em paz consigo mesmo. Sua resposta era invariável: não ponha o Cristo nessa história. Meu marido foi muito mal para mim e meus filhos. Tenho aversão por ele e não lhe perdoo. Esta mulher passou pelo centro espírita de ouvidos fechados para a mensagem cristã e vive, infelizmente, amargurada, o que é natural. Vinagre no coração azeda a existência. Cultivar aversão por alguém que mora sob o mesmo teto é extremamente incômodo,
além de constituir grave infração à lei divina. Ainda que pretendamos coisas diferentes, não nos furtaremos ao fato de que nossa personalidade, moldada à imagem e semelhança de Deus, é orientada para a bondade e jamais seremos felizes enquanto não formos bons. Por isso, Jesus termina o Sermão da Montanha com a preciosa alegoria da casa construída sobre a rocha. A vivência evangélica nos dá segurança e equilíbrio indestrutíveis. Os vendavais da existência jamais perturbarão um coração capaz de compreender, amar, servir, perdoar em divino empolgamento pelo roteiro sagrado do Cristo, com plena observância dos seus deveres como filho de Deus.